Bom, pessoal, eu vou falar um pouco então sobre o meu carro aqui, o Cruze Sport 6, Cruze Hatchback 2017, que está agora com 22.600 quilômetros e faz um pouquinho mais de um ano que eu tô com ele. Então eu vou fazer alguns comentários aí falando sobre as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, problemas, enfim, um panorama geral. Os meus vídeos, para quem assiste, eu sempre procuro ser o mais realista possível. Geralmente são carros que eu tenho, que são de minha propriedade. Vocês podem, quem quiser assistir, tem disponível sobre o Corolla, sobre o Civic, sobre o Focus. Eu vou falar algumas vezes sobre o Focus, porque foi meu último carro que eu tive, então é um carro que eu gostava bastante, então eu vou também fazer alguns comentários eventualmente sobre ele, falando comparativamente. Mas como eu estava dizendo, eu sempre gosto de ser o mais realista possível. E às vezes eu sou bastante exigente, eu falo mais dos defeitos do que às vezes das virtudes. E não existe carro perfeito, sempre vai ter defeito. Eu acho que quando a pessoa está assistindo um vídeo para tentar se decidir qual carro vai comprar, muitas vezes ela quer saber quais são os pontos fracos do carro, quais são as coisas que incomodam, justamente para ela poder se decidir. Então, algumas coisas assim, pode ser que para outras pessoas não atrapalhe, para outras pessoas não seja defeito. Eu vou falar a minha visão. Então, desde já eu quero pedir para vocês que curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal. Falar agora sobre uns pontos que incomodam, mas não chegam a estragar os méritos do carro, mas que poderia numa próxima versão aí melhorar. A questão aqui do controle do som do carro, que fica atrás aqui, no lugar onde seriam as borboletas do carro, para troca de marchas, ele fica aqui o controle do som. Então aqui do lado direito aumenta o volume e aqui do lado esquerdo para trocar a faixa. Para mim, eu não me acostumei com isso, eu prefiro controles na frente do volante. E aqui na frente do Cruze vem desse lado aqui os controles do computador de bordo. Você consegue aqui trocar as informações ali no mostrador. E também aqui os controles da telefonia, de comandos de voz e do telefone. Desse outro lado aqui os comandos do piloto automático. Para mim, eu preferia que fossem os controles do som aqui na frente. Então isso é questão de costume, talvez algumas pessoas gostem, eu particularmente não gosto. Outro ponto que eu acho que poderia melhorar os comandos aqui do teto solar. Tem dois comandos, um que faz o teto recuar, outro que faz o teto levantar. Na hora que você está dirigindo é muito comum você querer fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Os outros carros que eu tive que tinham teto solar era um controle só, eu acho mais prático isso. Outro ponto que eu sinto falta é mais uma entrada USB. O carro só tem essa entrada USB. E essa entrada geralmente é onde fica, eu pelo menos deixo o pendrive com músicas. Então, caso queira carregar o celular ou conectar, tem que estar trocando, tem que estar tirando. Para carregar o celular eu comprei um carregadorzinho desses que vende no Mercado Livre, que tem saída USB e tem usado aqui na tomada aqui, que tem nessa tomada do carro, tem uma outra tomada ali atrás também. Então, mais uma entrada USB seria muito bom. Mais um ponto que incomoda um pouco é a questão do reflexo que dá. Como o painel é muito claro, dependendo da hora que você está dirigindo, acaba dando um reflexo grande. Aqui, principalmente, onde mais incomoda, o vidro aqui estando levantado, o reflexo dá no vidro aqui e atrapalha muito a visão. Até nos vídeos anteriores que eu fiz ali, acho que da apresentação do carro, eu mostrei bem como é que é isso. Isso é um problema que incomoda e até traz um risco, às vezes, para a segurança. Também, um outro probleminha que tem é a altura do cinto de segurança, que poderia ter regulagem aqui de altura. Não tem. Então, conforme a pessoa senta aqui, se for uma pessoa mais alta ou mais baixa, pode acabar se sentindo um pouco incomodado. E é uma coisa bem simples, seria de resolver isso. Quanto à cor dos bancos, o pessoal tem me perguntado se é muito enjoativo, se suja muito. Quanto a ser enjoativo ou não, para mim tá tranquilo. É uma cor neutra, uma cor clara. Todo o carro, aliás, usam as cores muito semelhantes na parte interna. Então isso não é um problema para mim. Agora, quanto a sujar, realmente ele suja um pouco mais, ele aparece um pouco mais de mancha do que se fosse um banco mais escuro.
mas não chega a ser nada tão absurdo também. Eu acho os faróis do Cruze muito bonitos, mas no uso, no dia a dia, eu acho eles fracos. Ele usa uma lâmpada normal, não é nem LED, nem xenon. O LED é só para dar esse efeito aqui, mas e como luz diurna também. Mas à noite eu percebo que falta um pouco mais de iluminação, principalmente que o meu carro anterior, o Focus, tinha farol de xenon, nota-se uma diferença muito grande. Mesmo ligando o farol de neblina, ajuda um pouco, mas ainda acho que na parte de iluminação poderia ser melhor, ainda mais por um carro no valor que é o Cruze, poderia vir já com farol de xenon. Um dos pontos mais críticos do Cruze hatch, principalmente, é o bagageiro. O bagageiro ele cabe muito pouca coisa, são um pouco mais de 250, 260 litros. E no meu caso eu ainda coloquei pneu de uso normal, aí roubou mais ainda o espaço. Então aí a pessoa tem que avaliar bastante na hora da compra se isso vai fazer falta ou não. Por coincidência, hoje eu estou comprei no Mercado Livre, paguei 300 reais esse pneu temporário, porque esses dias eu fui fazer uma viagem e faltou espaço no bagageiro. Então eu vou continuar usando esse pneu normal para as viagens curtas, e quando for uma viagem mais longa, com mais bagagem, eu vou usar o pneu temporário. Esses dias eu estava andando numa via não muito boa, um trechinho de estrada de terra, e uma pedrinha furou o pneu. E eu estava com esse pneu normal, não o pneu temporário. E foi muito bom porque eu troquei e consegui continuar minha viagem normalmente. Se fosse aquele pneu temporário, provavelmente eu teria que retornar, porque ele não é aconselhado para fazer distâncias mais longas. Então, tudo isso tem que levar em conta na hora da compra do carro. Ele vem com pneu temporário, é possível você pôr um pneu de uso normal, só que vai roubar bastante espaço na bagagem. Sobre o Start-Stop, que é esse sistema que quando você para o carro, parou, ele desliga o motor. Quando você tira o pé do freio, ele religa. Isso acaba incomodando muito em determinadas situações, porque não faz diferenciação. Às vezes você para um segundo e ele já desliga. E isso deveria ter um botão, alguma coisa que permitisse desabilitar ele. Assim como o sensor de chuva, assim como os faróis, você tem um domínio maior sobre esse Start-Stop, também deveria ter possibilidade de fazer a desativação dele. Eu não sei se no final das contas acaba dando uma economia muito grande de combustível. Pensando que uma bateria dessas, ela está custando em torno de R$ 1.800, a parada teria que ser maior, ou talvez numa cidade onde tenha mais semáforos e que você fique mais tempo parado, a economia realmente compense. Mas o ideal mesmo é que cada um que a pessoa tivesse como decidir se quer ou não usar ele. Vou falar agora sobre as coisas boas do Cruze. Uma das coisas boas é o torque que ele tem, a força que ele tem. Isso fica muito, reflete muito na condução na cidade, que geralmente é velocidade baixa, rotação mais baixa. Parece que o carro é bem mais leve do que ele parece, porque sempre está com a força, com o motor pronto. Você pisa, o menor toque que você dá no acelerador, o carro responde. O torque dele está em torno de 24 kg, a rotação de 2.000, se eu não estou enganado. Ou seja, é uma rotação baixa, ele já está com o torque, com a força dele total. Quanto ao consumo dele na cidade, usando gasolina, ele está fazendo em torno de 8,5, 9 km por litro. Já o consumo no asfalto, na estrada, ele fica em torno de 14,5, 15 km por litro. É um carro bem econômico e comparativamente com o Focus, que tinha um motor 2.0, o Focus também era um carro bastante econômico, então dá uma diferença em torno de 5% aproximadamente. Uma coisa que tem que notar é que aqui no odômetro, onde marca a distância, o Cruze acaba marcando mais do que a distância real, também em torno de 5%. Então, um trecho aí de 100 km, o Focus marcava 100 km pelo GPS, 100 km no GPS, e o Focus marcava 100 km no odômetro. O Cruze já marca 105. Então, conforme isso, é um detalhe que tem que cuidar na hora de abastecer, porque, claro, pode dar uma distorção na média do carro.
A outra coisa boa assim que tem também é o rodar do Cruze. O Cruze é um carro muito macio, muito bem isolado. O motor a gente praticamente não ouve. A condução assim em estradas, no asfalto, na cidade, é muito prazerosa também. É bem confortável. Só se torna um pouquinho chato na hora que você pega uma estrada, uma rua que tenha um pouco de buraco, então ele chacoalha bastante, bem mais do que chacoalhava o Focus, até porque o Focus usa um tipo de suspensão diferente. Mas no geral é muito bom, muito gostoso de dirigir o Cruze. A altura também do carro em relação ao chão, o Focus era muito baixo, qualquer coisa ele pegava embaixo. O Cruze já é mais alto, mas a frente do Cruze raspa em qualquer saída de garagem, qualquer entradinha ele pega na frente. Ele tem uma espécie de uma saia por baixo ali na frente, que é para ajudar na aerodinâmica, mas que atrapalha bastante na hora de você manobrar e entrar numa garagem, por exemplo. As acelerações, as trocas de marcha do Cruze, elas são bem suaves. Você não nota assim trancos, não nota esse tipo de coisa. Mas como vocês viram ali, as marchas elas são trocadas em torno de 5.000 giros, aqui 5.500. Na prática, na estrada, o Cruze tem um bom desempenho, ele anda muito bem, motor 1.4, turbo, 150 cavalos. Alguma situação, principalmente carro carregado numa subida, há sim uma diferença em relação ao Focus. O motor aqui, como vocês perceberam, o câmbio ele é trocado na faixa dos 5.500 giros. O Focus ele trocava em regimes mais altos, até porque eles são bem diferentes. A força do Focus ele está mais nas altas rotações. Então quando vai fazer uma ultrapassagem, a gente notava que o Focus continuava ganhando velocidade e o Cruze ele tem falta uma certa elasticidade. Não chega a isso pôr em risco, ou tirar os méritos do motor, mas é uma consequência natural. O Focus tinha 180 cavalos, o Cruze tem 150, então isso acaba dando uma refletida. Se vocês pegarem números, os números são melhores aqui no Cruze. 0 a 100, nas retomadas, ele é ligeiramente mais rápido que o Focus. Só que na vida real, a gente não anda fazendo 0 a 100 a todo momento. Na vida real, a gente precisa de uma ultrapassagem, uma retomada, o carro cheio. É diferente de um carro vazio, que é como são feitos os testes. Então não é nada que seja muito grave, mas é diferente sim. Apesar de eu não andar em estradas de chão e nem estradas muito ruins, a maioria dos trechos que eu faço é de asfalto, estrada boa. O carro tem barulhos nas portas, principalmente. Não existe nada assim que pareça que fique dando pancada ou coisa parecida, mas é um barulho que parece que as portas estão frouxas, faz um ruído que em algumas situações acaba incomodando. Não é uma coisa normal, pelo menos nos carros anteriores que eu tive não tinha tanto barulho, então talvez isso seja alguma falha de montagem ou algum problema que também pode ser resolvido. Eu ainda não levei isso, não reclamei na concessionária, porque eu acabo andando sempre com o rádio ligado, então acaba não me incomodando muito, mas é uma coisa que não deveria acontecer num carro com 20 e poucos mil quilômetros e que não pega estrada ruim. Fora esses barulhos que tem, barulhos nas portas principalmente, o carro é muito silencioso. O barulho do motor praticamente a gente não ouve. É só quando pisa mais fundo e mesmo assim ainda ele fica um barulho bem baixo. É um carro bem isolado, o motor dele é um motor que funciona sem gritar demais, então isso traz sim um bom conforto acústico. A qualidade do ar-condicionado, embora o ar-condicionado ele seja mono, ele não seja temperaturas diferentes, é uma temperatura só, ele me agrada muito. Eu acho melhor do que o carro anterior que eu tinha, que era o Focus.
ele gela bem, tem um funcionamento bom. Essa questão dele ser mono ou não, ou ser aquela temperatura que se controla de um lado e de outro, para mim não faz muita diferença. Eu acho que aquilo não, na prática você não sente muita diferença no dia a dia. Esse carro aqui veio com OnStar, que é aquele sistema que a Chevrolet oferece seria uma espécie assim, você precisa de alguma coisa, vai apertar aqui, alguém vai te atender lá numa central e eles vão te ajudar, ou vão te dar uma dica, ou vão te indicar algum lugar, algum restaurante, alguma coisa. Ele funcionou por em torno de 6 a 7 meses e aí eu teria que renovar a assinatura. Só que a assinatura dele me ofereceram em torno de R$60 por mês. Eu não vejo necessidade, se eu quero localizar alguma coisa, eu tenho celular, se eu precisar de alguma coisa eu pago seguro. Então para mim eu achei que não valia a pena e acabei cancelando esse contrato. Então isso vai depender de cada pessoa se utiliza ou não. Para mim ele não era necessário. Nesse ano que faz, eu visitei 2 vezes a concessionária. As 2 vezes foi para fazer as revisões normais. A primeira revisão, a de 10 mil quilômetros, custou em torno de R$300, e a segunda revisão agora dos 20 mil quilômetros custou 500 e poucos reais. Essas revisões elas podem serem feitas de 10 em 10 mil quilômetros ou 1 ano, embora eles botam ali na hora que eles trocam o óleo, eles colocam aquela tarjazinha, aquela etiqueta, dizendo que tem que trocar de 6 em 6 meses. Mas isso é se você usa em condições severas, que não é meu caso. Condições severas seriam trechos muito curtos, seriam com poeira, então não é o caso. Então tem que ficar atento, porque o correto mesmo, pelo que está no manual, é de 12 em 12 meses ou 10 mil quilômetros, aquilo que chegar primeiro. Quanto às concessionárias, como eu disse, visitei elas 2 vezes para fazer as revisões. Na primeira concessionária, que foi em Passo Fundo, fazer a revisão dos 10 mil quilômetros, foi uma sucessão de atrapalhadas lá dentro. Inclusive a pior foi que amassaram o carro na hora de colocar, provavelmente bateu o braço do elevador do lado, amassaram, e eles não quiseram assumir. Tá até hoje amassado. Eu vou ter que gastar em torno de R$300 para mandar arrumar. A segunda revisão eu fui em Vacaria e eu fui bem atendido, só que eu tinha marcado para as 9 horas essa revisão, eu só fui atendido às 11 horas. Só tinha 2 pessoas atendendo, mas eu fui bem atendido, então eu não posso falar mal. Só que concessionária a gente só vai saber se ela é boa ou não quando a gente precisa. Aliás, no Brasil, infelizmente, todas as pós-venda, seja de carro, seja do que for, se você precisar, se der algum problema, é que você vai sentir se ela é boa ou não. E quando se trata de carro, a maioria das concessionárias, das montadoras, as pessoas reclamam. Eu tive problemas de fornecimento de peças com o Focus, que a Ford demorou 45 dias para conseguir um amortecedor e um braço da suspensão. E então aqui eu ainda não posso dizer se é boa ou ruim a assistência da Chevrolet. Espero que eu não precise usar, porque se precisar usar, talvez eu também venha me decepcionar. Eram essas as opiniões que eu queria passar, essas impressões que eu queria passar para vocês sobre esse 1 ano com o Cruze, mais de 20 mil quilômetros. Deixando assim bem claro que é um carro que eu continuo gostando. Não é pelo fato de eu encontrar esses defeitos que eu estou querendo trocar ele. Como eu disse antes, todo carro tem defeitos, todo carro tem coisas boas, coisas que a gente não gosta. No geral, eu continuo contente com o carro, principalmente pela confiança mecânica que tem me passado até agora. E é um carro que eu recomendaria sim para as pessoas que estão procurando um carro, um hatch ou mesmo um sedã, e nessa faixa de preço aí do Cruze, Focus e tudo mais, eu continuo recomendando ainda o Cruze como um bom carro, sim. Quem quiser assistir, eu tenho ali os vídeos de quando eu comprei o carro, tenho o vídeo de quando fez 10 mil quilômetros, tem além de vídeo dos outros carros. Então quem quiser assistir, assista ali, quem gostar dos vídeos, curte o vídeo ali, porque isso ajuda bastante. E quem quiser também fazer alguma pergunta, se eu puder responder, eu vou estar respondendo aí.
Um abraço para todo mundo aí.